Olá pessoal, releituras de volta. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a diferença, entre o desejo e a necessidade, tá bom? Na visão aí um pouquinho aí da psicanálise, tá? A necessidade seria aquilo que diz respeito às nossas satisfações instintivas, né? Por exemplo, quando você tem fome, você tem necessidade de alimento. A partir do momento em que você comeu, você teria aí, a satisfação de uma necessidade básica, de uma necessidade instintual, tá bom? Quando você, por exemplo, tem aí uma necessidade a mais, quando você tem o desejo de comer uma determinada coisa, ou o desejo de comer a mais do que o que você necessita, você já está trabalhando aí com a ideia de um a mais de desejo, digamos assim, e esse a mais de desejo daria a ideia justamente de um demandar, de um algo a mais, a ideia de um desejo que está além da necessidade estritamente física, Porque de alguma forma o nosso aparelho, o nosso psiquismo, o nosso psiquismo ele descobre que nós podemos obter prazer, por exemplo, obter prazer através daquela satisfação, daquela necessidade. Então, toda vida que você tem esse a mais de desejo, além da satisfação da necessidade, você tem uma satisfação que a gente pode chamar de sexual, na visão da psicanálise. Então, na visão da psicanálise, a sexualidade não se trata apenas da sexualidade no sentido genital, mas tudo aquilo que diz respeito a essa questão dos desejos, dos investimentos, do a mais além das necessidades físicas. Se nós vivêssemos num estado, digamos assim, completamente natural, nós, sei lá, excretaríamos em qualquer lugar, nós comeríamos tudo aquilo que nós quiséssemos, mas ao mesmo tempo não teria todo um processo de elaboração cultural, por exemplo, desses alimentos, ou dessa vida em cultura, dessa vida em sociedade. Teríamos uma sexualidade praticada a qualquer momento, a qualquer lugar, a qualquer hora, Então, viver em uma cultura significa adiar também esses desejos, para que eles não sejam satisfeitos na hora que a gente queira, mas sim, conforme um princípio de realidade, conforme um princípio de adaptação cultural, tá bom? E aí nós descobrimos que determinadas coisas geram prazer, Então daí vem o desejo de, Daí vem o desejo de, por exemplo, se alimentar de uma determinada maneira, ou um desejo de, Uma vez eu escutei de um paciente sobre o prazer que ele sentia ao fazer, xixi num determinado tipo de lugar, em contato com a natureza, por exemplo, ou até mesmo os desejos sexuais, as fantasias sexuais, as fantasias eróticas. Esse a mais do prazer vem dessa ideia de satisfação a mais para além da necessidade, tá bom? Então essa é a diferença fundamental. A necessidade, ela traz a satisfação, seria o básico, e todo a mais daria conta do desejo, E o desejo ele dá conta de uma estrutura também que é constituinte do nosso psiquismo, que seria a ideia de falta, Nós somos seres faltantes, nós somos seres que nos sentimos incompletos, estamos sempre em busca dessa satisfação de desejos mais elaborados, para poder dar conta dessas tensões, para poder encontrar aí, o máximo de prazer e diminuir aí o desprazer do nosso sistema psíquico, tá bom? Deixe seus comentários, curta, comente, compartilhe, tire suas dúvidas. No próximo a gente continua.